É, quero agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade, agradecer também a Cris e a todos. É uma responsabilidade aqui diante de Deus, com temor e tremor, né? Eu estou aqui para compartilhar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ele já me deu essa palavra já faz bastante tempo e eu queria pregar outra coisa, né? Mas o Senhor disse que era isso aqui, então vamos obedecer. E eu quero ler com os irmãos no 1 Coríntios, no livro no 1 Coríntios 12, a partir do 12. Aqui, se eu fosse, né, dar um tema a essa palavra, eu colocaria aqui, né, todo membro do corpo tem um valor. Então, eu vou estar lendo. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido e se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, clamamos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém. Aqui, né, vemos na conferência mães e filhos que oram, né? Eu não estive lá, mas como eu faço parte deste corpo, eu estive também e eu me regozijei com essa vitória, né? Desse, eu vou dizer essa igreja, já, né? Mães e filhos que oram tantos anos aqui. Então, a vitória dos mães e filhos que oram é a minha vitória também, porque eu faço parte deste corpo. E eu vendo isso, eu falei, Senhor, amém. Glorifiquei ao Senhor por isso, né? E aqui a gente pode ver que Deus, ele usa o natural. O que é o natural? O natural é o nosso corpo humano, né? Formado da cabeça, que no espiritual é Jesus, a nossa cabeça, e os membros do corpo, né? Nós só damos, às vezes, a gente não dá valor aos membros do corpo, mas quando acontece alguma coisa com eles, a gente vê o valor que eles têm. Aqui, né, como fala a palavra, se um está complicado, todos estamos. E assim, Deus, ele também usa essa figura do corpo para representar a igreja como um corpo, porque a igreja do Senhor, ela é isso, né? Um corpo, um só corpo. Quando a palavra do Senhor se refere à igreja, ela não se refere à igreja local, a minha igreja onde eu frequento aqui na Inglaterra, onde a Cris vai lá em Portugal, onde os irmãos aqui estão no Brasil, na Espanha e em tantos outros países que estão. Quando se refere à igreja, é a igreja um todo, todos nós que fazemos parte deste corpo, né? E como deve ser o funcionamento de um corpo humano, assim também deve ser o funcionamento do corpo de Cristo. Que todo membro tem o seu lugar e todo membro tem a sua função.
eu estava vendo, né, que se a gente perdesse o dedinho mindinho, o meu dedinho mindinho eu nem valorizo muito ele, porque ele nem unha tem direito, mas se eu cortar ele, vou perder o equilíbrio do meu corpo. Imagina, é um membro tão pequenininho, né? E às vezes a gente olhando assim parece tão insignificante, mas ele é responsável para um equilíbrio do corpo. Então ele tem uma função ali. E aqui, né, que eu acabei de ler, fala que Deus, ele colocou cada um no seu lugar. Então ele sabia que o dedinho mindinho precisava estar ali para ele dar esse equilíbrio ao corpo. Uma pessoa que não tem o dedinho mindinho, ela não vai andar mais reto, ela vai andar um pouco desalinhado. E assim, o nosso coração, né, que muitas pessoas podem pensar, o coração é o mais importante, que ele bomba, que ele faz, mas ele sozinho não funciona, né? Ele precisa do corpo para funcionar. E assim somos nós, precisamos um dos outros, né? Gente, a mão, se ela perder um dedo, nós temos 5 dedos, né, na mão, mas se perder um dedo, ela perde 50% da força. Eu tive uma experiência, eu não perdi o dedo, mas eu fiquei com um problema nesse dedão aqui e ele não levantava assim. Eu não conseguia abrir nem uma garrafa d'água. Então, eu posso certificar que é uma verdade. Imagine se perder um dedo, você perde 50% da força, né? Mas a mão, por mais importante que ela seja, sem o braço, ela não é nada, né? Ela não tem muita serventia, não. Sem o braço, como a mão vai funcionar sem o braço? Não funciona. Precisa do braço. Então, um precisa do outro, né? Um vai chegando, e o corpo, e o braço, ele precisa do corpo, para ele, do tórax, né? Para ele funcionar. Então, cada um na sua função e no conjunto tem um funcionamento pleno. Então, o que nós vemos com isso, né? A perfeição de Deus, quando chama a igreja como um corpo, né? Um corpo de Cristo. Ele foi alinhando é, órgãos, órgãos com órgão, foi juntando esse aqui, o tórax, né? Ele é grande, ele vai sustentar a coluna. Deus foi colocando tudo, tudo, tudo no lugar. E eu fiquei maravilhada, né? De ver isso, assim, como a obra-prima de Deus. Gente, a gente tem um filminho por aí que mostra uma mãozinha andando sozinha, né? Mas eu mesmo, eu nunca vi uma mão andar sozinha, né? Eu nunca vi uma mão andar sozinha. Quer dizer, porque a mão precisa, como eu acabei de falar, do braço, né? Mas no corpo de Cristo tem muitas mãos querendo andar sozinha. Mas quando uma mão ela fica fora do corpo, o sangue não circula nela. Então, rapidamente, se uma mão é amputada e o sangue já não circula, ela morre, ela já não tem mais serventia. Então, não quer dizer isso que não tem como um corpo ele andar sozinho, né? Um membro andar sozinho. Mas no corpo de Cristo tem muitos membros aí querendo andar sozinho, mas não tem como, porque o sangue não circulando, ele vai gangrenar. Às vezes tem pessoas que têm falta de circulação, mesmo, tipo, grudado no corpo, com a falta de circulação, quando já quer se afastar, já vai perdendo a vitalidade. Imagina quando for amputado, né? Mas aqui no. Eu vou ler aqui rapidinho, eu vou tentar ser rapidinho aqui, irmã. É que tem alguns versículos que eu preciso ler que fala aqui em Gênesis 11, né? Fala aqui, ó, sobre a Torre de Babel, né? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: E aí façamos tijolos, queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal, e disseram: Ei, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer.
porque aqui o que a gente vê, um povo, né, um corpo que ele estava unido, falando a mesma língua, e eles estavam alcançando o objetivo porque eles estavam na unidade, eles não tinham diversidade de pensamento, eles estavam juntos e unidos, então eles estavam alcançando o objetivo, né? E o próprio Deus desceu ali e falou isso. Mas depois aqui fala, né, no 7, eu não vou nem falar muito para não gastar muito tempo, porque a gente tem pouco tempo, mas os irmãos sabem, né, que então veio Deus e fez a separação das línguas aqui, cada um já não se entendiam mais, e quando eles deixaram de se entender, quando eles já não falavam a mesma língua, quando eles já não estavam no mesmo propósito, houve divisão, houve separação, houve confusão. Mas quando o corpo de Cristo entender o valor da unidade, chegaremos a um propósito, a um só propósito. Então, nós precisamos entender este valor da unidade em Deus, que nós somos em Deus, que todos em Deus somos só um. Eu tinha um pastor meu lá em Barcelona que ele sempre pregava e ele falava assim, né, que os exércitos, normalmente, eles lutam contra o outro exército, um contra o outro, né? Quando a gente vê a guerra aí, é, Rússia e Ucrânia, a Rússia ataca a Ucrânia ataca a Rússia. Não fala o Rússia se atacou a Rússia mesmo. Mas ele falava assim que o exército de Cristo é o único exército que luta contra si próprio. Porque se eu lutar contra a crise, eu estou lutando contra o meu próprio exército, porque nós somos soldados do exército de Cristo. Mas nós precisamos entender essa unidade e voltar a falar a mesma língua, né? Nós não somos iguais, nós não temos o mesmo ministério, nós não temos, como diz, o mesmo pensamento, às vezes, humano, mas nós precisamos entender que nós temos que ter a mesma unidade. E quando nós temos essa mesma unidade, então nós vivemos o mesmo propósito e nós vivemos sem divisão. E um dos propósitos que nós temos aqui juntos é o que a mães e filhos que oram fizeram neste final de semana, né? É anunciar Jesus, é anunciar os milagres que ele pode fazer, é anunciar a transformação que só em Jesus nós alcançamos. E como que a Cris conseguiu isso? Se ela tivesse sozinha, essa conferência Mães e Filhos que Oram não iam acontecer. Mas aí havia um corpo aonde Jesus é o cabeça. Sabe que eu entendi que estar ligado ao corpo para minha vida, e eu creio que para a sua vida, para todos nós, é uma questão de sobrevivência. Porque se eu estou ligada no corpo, e um corpo também ele não funciona sem estar ligado na cabeça. E a cabeça é Cristo. Então, quando Cristo é a nossa cabeça e nós somos o corpo, estamos ligados, as coisas acontecem, o evangelho do Senhor ele é anunciado e as coisas vão acontecendo. Por mais que nós podemos até pensar que, não pensar não, a gente até perde o controle mesmo, mas o Senhor ele nunca perde o controle de nada, né? Ele sempre tem o controle de tudo. Então, tem alguns pontos que eu queria falar sobre isso, né? Sobre ser esse corpo. E uma coisa que nós precisamos entender é: aquele que é corpo cobre a nudez do seu irmão. Aqui em Gênesis 9, a partir do 20, quando eu falo, né, esse cobrir a nudez do nosso irmão, não é cobrir pecado, mas é nos blindar um ao outro. Não é quando um irmão vem e fala alguma coisa, eu ajudo a falar, né? Ou então eu falo, ó, irmão, tô te contando aqui só para você orar. Não é isso que Deus quer. Ali no 20 fala assim, começou Noé a ser lavrador de uma terra. Isso foi depois do dilúvio, né? Então, eu só vou ali nos rapidinho. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se, esse, né, no meio da sua tenda. Então, é que ele estava nu. E viu o cão, o seu pai, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos e os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. Olha a diferença aqui, né, de Cã e de Sem e Jafé.
Um veio e expôs a nudez do pai. Os outros vieram, nem eles olharam, né? Falaram que eles colocaram, seguraram uma capa, foram de costa e cobriram essa nudez do pai para que não for espalhado. Então, às vezes, quando nós vemos o nosso irmão em problema, a gente o que tem que fazer é conversar com o irmão, ou orar e ir à autoridade correta, que é a liderança da igreja, se você vê alguma coisa mais séria assim, né? Mas não expor, não divulgar o erro do teu irmão, porque hoje foi o teu irmão que errou, mas amanhã pode ser você que pode cair, porque a Bíblia fala, né? Que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, nós precisamos estar aí vivendo o que a palavra do Senhor fala. É melhor ser dois que um, né? Se um cair, o outro vem e levanta. E eu entendo com isso que nós não podemos andar sozinho. O corpo de Cristo não anda... Corpo. O corpo não anda sozinho mesmo, né? Que anda unido, porque nós somos membros, e membro não anda sozinho, anda unido ao corpo. Amém? É, nós também temos que entender, né, que como corpo de Cristo, atitudes que temos que ter quando somos corpo de Cristo. Aqui também eu vou ler em Gênesis 37, no 3 e 4. Cadê aqui? Israel amava Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-ne e não podiam falar com ele pacificamente. Tem até uma versão que fala, né, que os irmãos odiavam a José. Então, o que eu entendo com isso? As atitudes que temos que ter como corpo de Cristo é nos alegrar com a conquista do nosso irmão, né? Os irmãos de José odiaram o seu irmão, tiveram inveja dele pelas conquistas que o irmão teve na casa. Porque José, seguramente, a parte dele ser o filho da velhice, ele devia ser um filho obediente. Então, ele também tinha, né, as suas regalias, mas os irmãos não viam dessa maneira. Tem várias pessoas que falam outras coisas assim, mas eu vejo isso, que José, ele alcançou esse amor do pai dele, mas eu acredito que o seu pai amava também os outros filhos, e os filhos não entenderam esse amor, então revidaram, né, de uma maneira de vender José, fazer tudo isso, jogar na cisterna, tudo isso que a gente já sabe. Mas nós, como cristão, como corpo de Cristo, nós precisamos nos alegrar com a vitória do nosso irmão, né? Não ter uma inveja e não querer a derrota dele, porque a vitória do teu irmão é dele, mas vai chegar também o dia da tua vitória. E aí você precisa se alegrar com o teu irmão para que o seu irmão ele se alegre com você também. Amém. Então, o terceiro ponto que eu queria falar é o nosso procedimento como membro do corpo de Cristo não é pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E um exemplo que tem aqui é em 1 de Samuel 24, do 1 ao 6. E sucedeu que, voltando Saul a perseguir os filisteus, lhe anunciavam, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gede. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até que o cume das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul, a cobriu a cobrir seus pés. Davi e seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhes disseram: Eis aqui o dia a qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-la-eis como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde que eu faça mal tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele. Pois é ungido do Senhor. Muitas vezes, se a gente olhar essa história, a gente pode pensar, mas Saul já nem estava mais ungido de Deus, já estava mais para lá. Mas
não era assim, né? Ele ainda era ungido de Deus, mesmo que ele estava no erro, mesmo que ele estava no pecado, ele era ungido de Deus. E Davi, ele teve esse entendimento. Ali quem falou, né? Os homens falaram para ele, né? Deus te deu oportunidade agora, Davi, vai lá e faz. E ele acreditou nesses homens, ele foi. Mas quando ele foi os homens que falou, não foi Deus, né? E quando ele foi, ele cortou. Ele tinha oportunidade de matar Saul ali, mas ele não matou. Ele pegou um pedacinho, né, do manto dele. Mas mesmo só com um pedacinho, ele já se sentiu mal e falou: Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Então, a gente, como proceder, né, como esse membro do corpo, é não fazer mal ao nosso irmão, é não achar que nós temos a razão, é achar que nós podemos fazer. É, com as nossas próprias forças, tomar alguma atitude, né, contra o nosso irmão. O que nós temos que fazer é realmente viver o nosso papel e ser ajudador do nosso irmão. Não aquele que empurra ele para o abismo, mas aquele que tira. Não aquele que empurra, mas aquele que chama para perto, né? Vem estar aqui em contato com o corpo para que o sangue circule em você também, porque o sangue, ele purifica, ele limpa, né? Meu Deus. Nós precisamos ter mesmo essa maturidade espiritual para aceitar as nossas diferenças com os nossos irmãos, não ter inveja do irmão. Se ele está ali, ele está falando, por que ele não eu? Porque quando a gente leu aqui no começo, Deus que colocou cada um no seu lugar. Por que que eu sou pé e eu não sou o coração? Porque Deus escolheu você para estar ali. Então vamos aceitar a nossa posição em Deus. E outro ponto que eu queria falar já para ir terminando, que eu acho que eu nem sei da hora, como é que tá, é que nós não podemos nos desfazer dos nossos irmãos, fazer caveira dos irmãos, né? Como diz lá no Brasil, fala assim, às vezes a pessoa faz a caveira do irmão, e quando o outro vai conhecer, depois fala assim, Ih, não era nada daquilo, né? Que me falaram de você. Então, assim, no 2 Samuel 15, do 1 ao 6, fala assim, e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda no caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamado Absalão o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava a dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão ele estava ali de mau pensamento, né? Ele queria o lugar do irmão, ele queria o lugar de Davi, ele queria, ele pensava, né? Ele está no lugar errado, eu estou no lugar certo, eu que tenho que estar ali naquele lugar. Então ele fazia a caveira ali, né? Do rei. Ai, você tem esse problema aqui. Nossa, pena que o rei não te escuta, pena que o teu pastor não te escuta, pena que a Cris não te escuta. Mas eu posso te escutar, o que que você tem para falar? Eu posso te ajudar, vamos orar, vamos fazer. E não é assim, né? Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos fazer isso, porque cada um tem o seu lugar em Deus. Quando nós lemos aqui, né, sobre o corpo, a gente viu ali que o Senhor, ele colocou cada um no seu lugar. O corpo é formado com todos os membros necessários. Então, eu tenho meu lugar no corpo de Cristo, você tem o seu lugar no corpo de Cristo, todos nós temos o nosso lugar. E quando o que nós precisamos fazer é buscar nos posicionarmos para que esse propósito se cumpra em nós. Eu aqui, né, fico maravilhada de ver o posicionamento da Cris em relação a mães e filhos que oram. Muitas vezes tinha só um pouquinho de mulheres
e ela nunca desistiu, ela sempre esteve ali animada, formando outras líderes de oração. Gente, é tremendo isso. Ela tem o papel dela na oração e ela ainda está levantando novas líderes na oração ali. É isso que Jesus quer, que nós nos ajudemos um ao outro e façamos que o corpo de Cristo ele se fortaleça, porque ela fortalecendo essas mulheres em oração, tem filhos fortalecidos, tem filhos sendo libertos, tem casas se levantando para a glória do nome do Senhor. Então nós temos que nos esforçar como membro do corpo de Cristo, não só para nossa própria edificação, mas para edificação uns dos outros, é o que a Cristo tem feito, né? Não tem edificado a si própria, mas ela tem levado mães e filhos também a se edificarem para chegar nesse propósito, né? Nós somos um só corpo e nós temos Cristo como cabeça. Então, nós precisamos falar de uma só maneira, nós precisamos ter o mesmo propósito, nós precisamos ter uma só mente. A mente minha, meu pensamento? Não. O pensamento da Cris? Não. A mente de Cristo, aonde ele vai dar as diretrizes, aonde ele vai dar mesmo as estratégias necessárias e ter também só uma visão. Como este corpo, nós temos que estar vivendo essa unidade. Quando entendermos isso, o nosso lugar em Deus, então alcançaremos o que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós não somos um membro solto, nós não somos essa mãozinha que corre por aí, mas nós somos, né, membros do corpo e precisamos estar unidos uns com os outros. Aqui no primeiro, né, primeiro Pedro 4, o 10 fala assim, ó, para terminar. Cada um administra os outros com o dom como recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós precisamos realmente estar aí cobrindo, né? Cada um. Nós precisamos, cada um, administrar bem o dom que recebeu. E Deus, ele tem dado a todo mundo, né? A palavra do Senhor fala, né, aquela palavra dos talentos que ele deu 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Aqueles que usaram, multiplicaram, mas aquele que guardou até o que guardou, perdeu. Eu quero, neste momento, estar falando assim, uma experiência que o Senhor me deu faz uns 2 meses atrás. E hoje eu posso, essa palavra que eu falei aqui, irmãos, eu sei o valor do membro de corpo. Deus me deu uma experiência tão tremenda que eu saí de casa de manhã, era uma quarta-feira, e eu fui trabalhar. Eu trabalhei de manhã, normal, que eu trabalho de manhã e depois trabalho à tarde. Aí peguei o ônibus para ir trabalhar no meu outro trabalho, e quando eu desci do ponto do ônibus, eu já comecei, não conseguia andar, meu pé foi doendo, doendo, mas era uma dor tão terrível no pé esquerdo. E eu fui já mancando, que até uma senhora inglesa me parou lá para me falar o que era bom para dor, que ela me viu que eu estava assim tão mal, né? Ela até me parou para dar o que eu tinha que fazer. Pôr na água quente, fazer isso, e foi me dando instruções. E quando eu cheguei, eu consegui chegar até a casa que eu tinha que trabalhar, e quando eu fui pegar, né, a roupa para pôr para lavar, eu cheguei a colocar a roupa para lavar, mas depois disso eu travei. Meu Deus, que dor. Eu não conseguia colocar o pé no chão. Então, eu fiquei meia hora, mais ou menos, parada e não andava. Eu tentava pôr o pé no chão, eu não conseguia, não conseguia, não conseguia andar. E eu falei, meu Deus, eu comecei até a chorar de dor. E a mulher estava em casa, eu mandava mensagem para ela, que eu estava com o telefone no bolso e ela não via. Aí, nessa hora, a Elaine, uma amiga, me mandou uma mensagem para mim e eu contei a minha experiência para ela que eu estava passando. Ela, Silvia, o que está acontecendo? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu não consigo pôr o pé no chão, eu não consigo andar. E ela foi me buscar no trabalho, eu nem consegui trabalhar e eu fui direto para urgência. No caminho da urgência, o Espírito Santo falou comigo, Silvia, eu que te dei essa experiência do teu pé, para você saber o valor do membro do corpo. E eu fui para o hospital, a médica me examinou, meu filho foi lá comigo e tal, ela falou assim, olha, não quebrou nada, mas você pode ficar uma semana parada, me deu até muleta. E na hora que eu saí, ainda falei pro meu filho, eu vou ficar só. Ela falou uma semana, mas eu vou ficar só um dia. Gente, vocês não acreditam que quando eu estava indo para casa, meu pé foi melhorando, melhorando, e eu fiquei só um dia ruim e voltei a andar. Aí Deus me falou assim: Silvia, eu te dei essa experiência para você ver que só o teu pé esquerdo ele
paralisou o teu corpo. Então, essa experiência é para que você entenda o valor do membro do corpo de Cristo, que no corpo de Cristo todos temos valor, que ninguém pode ser desprezado. Então, eu entendo este valor aqui, irmãos. Ninguém é desprezado, ninguém é substituível, né? Todo mundo é necessário no corpo de Cristo. E Deus me deu essa experiência e eu realmente vi que nós não podemos ser o pé esquerdo que paralisa o corpo, porque nós temos que estar ligado aí no corpo para o sangue ele circular em todos os membros e todo mundo cumprir a sua função neste corpo. E eu creio que é isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos um corpo, um membro ativo neste corpo, ligado no cabeça que é Jesus, e que nós aceitemos a nossa posição em Deus, que nós aceitemos essa posição no corpo, porque como a gente leu aqui na palavra do Senhor, Ele colocou cada um no seu lugar. Então, aceita o teu lugar em Deus e trabalha, porque você é necessário na igreja, é necessário aquele que limpa o banheiro, aquele que está servindo na porta, aquele que está pregando, aquele que está evangelizando, aquele que está orando. Todos somos necessários no corpo de Cristo e que o Senhor nos ajude a viver essa vida de unidade, nos cobrindo, né, um ao outro, ajudando um ao outro, orando pela igreja do Senhor, porque eu sou um com você e você é um comigo. Nós estamos em país diferente, igreja, título de igreja diferente, mas nós estamos junto no corpo de Cristo, que é isso que vai nos levar para a eternidade junto. Que Deus nos abençoe. Amém.